Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui novamente, onde nós temos essa oportunidade de estudar um pouquinho mais da palavra do nosso grandioso Deus. E gostaria de iniciar esse nosso primeiro tempo aqui com uma oração. Lembrando, se você tem algum pedido de oração, pode escrever aí no chat, pode escrever aí nos comentários, que nós vamos procurar orar pelos pedidos de oração. E eu tenho aqui um anotado, e eu gostaria que os irmãos também aproveitassem e anotassem aí para orar pelos pedidos que nós apresentaremos aqui. O pedido que eu tenho aqui é de Ana Carla Vital. Então, ali nos comentários, numa das últimas lives, ela escreveu saudando a igreja e ela pede oração por ela, Ana Carla, pede oração também por João Batista, Nicolas e Nathalie. Então, vamos lembrar de orar por esse pedido de Ana Carla e separe esse tempo agora para orar pela sua vida, por João Batista, Nicolas e Nathalie. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por esse período em que nós estamos aqui. Obrigado pela sua palavra, Senhor Deus, em que nós podemos ouvir, assistir ela e que o Senhor esteja, Senhor Deus, usando da sua palavra e trazendo, Seu Deus, transformações para as nossas vidas, que o seu Santo Espírito que está dentro de nós venha aplicar a tua palavra em nossos corações e possamos, Seu Deus, ser modificados, que o Senhor enche, Seu Deus, os nossos corações de santificação, a cada dia mais que possamos agradar ao Senhor e trabalhar para o Senhor. Nos ajude, Seu Deus, nisso, porque somos pessoas falhas. Rogamos também agora, Senhor Deus, para esse pedido de oração da nossa irmã Ana Carla Vital. E ela pede oração por ela, por João Batista, Nicolas e Nathalie. Rogamos a Ti, Senhor Deus, abençoe essas pessoas, esta família, seus parentes também. Rogamos a Ti, o Senhor que conhece as suas necessidades. Rogamos a Ti, Senhor Deus, por essas vidas, suas bênçãos espirituais sejam derramadas pelas vidas dessas pessoas. Se existe alguém ali que ainda não é salvo, rogamos a Ti, Senhor Deus, pela salvação dessa pessoa, que ela possa reconhecer o estado pecaminoso em que ela vive, possa enxergar a necessidade de um Salvador e correr para os braços de Jesus Cristo, encontrando a redenção que somente o Senhor pode trazer. Ajude eles em qualquer dificuldade em que eles estejam passando, que a presença consoladora do Espírito Santo seja real e presente em suas vidas, que possa ser sentida em suas vidas. Em nome de Jesus, essa é a minha oração que lhe faço. Amém. Amém, irmãos? Então aqui oramos pela nossa irmã Ana Carla Vital. Se você tiver aqui algum pedido de oração, pode escrever, deixar aí nos comentários, vamos procurar orar depois. E aproveite também, anote esses pedidos para você orar em sua casa. Meus irmãos, vamos dar aqui continuidade aos nossos estudos. Então nós estamos tendo uma pequena série falando um pouco sobre a obra de Cristo, uma obra completa, uma obra consumada, aquilo que ele realizou na cruz. E o nosso propósito, enxergando a obra de Cristo e vendo o que a palavra de Deus diz, onde nós estamos vendo vários versículos e vários textos que mostram o que Cristo fez por nós na cruz, o nosso desejo é que você enxergue a maravilha da obra de Cristo realizada em nossas vidas, aquilo que ele realizou na cruz do Calvário e tudo o que isso tem a ver com as nossas vidas. Vimos ali já alguns assuntos. Se você perdeu algum, você pode voltar aí depois aí também no canal do YouTube e procurar esses assuntos também. Estudamos um pouco sobre a regeneração. Regeneração significa novo nascimento. Lembrando também que a regeneração é algo instantâneo. No dia em que você creu em Jesus Cristo, você já foi regenerado. Perceba, regeneração não é um processo demorado, algo que vai acontecer ao longo da sua caminhada cristã. Não é isso. Regeneração já aconteceu no passado, no dia em que você creu em Jesus Cristo. Algumas pessoas, talvez, você pode pensar aí no seu testemunho de conversão, talvez você se converteu dentro da igreja num domingo, ouvindo o pregador falar da palavra de Deus. E você, diante daquela pregação, você se converteu a Jesus Cristo, você aceitou a Jesus Cristo. Alguns levantaram a mão na hora do apelo, outros não levantaram, mas a pessoa creu em Jesus Cristo. Naquele exato momento em que você creu em Jesus Cristo, você foi regenerado.
Outras pessoas talvez não se converteram dentro de uma igreja. Talvez em um culto, dentro de uma casa, a pessoa assistindo ali aquele culto, ouvindo da palavra de Deus, se converteu. Outras se converteram lendo a Bíblia sozinho dentro de casa. Outras se converteram recebendo um folheto bíblico. E ele lendo aquele folheto, entendeu a palavra de Deus e entregou sua vida a Jesus Cristo. Outras pessoas se converteram naquelas pregações que é feito em ar livre, né? Então, uma igreja talvez estava pregando ali e a pessoa ouvindo a mensagem sendo pregada ali na praça, no canto da esquina, ela ouviu e entendeu a mensagem de Deus e se converteu. Perceba, no dia em que você se converteu a Jesus Cristo, você já foi regenerado. Então isso é algo do passado, instantâneo, que já aconteceu. Você não precisa de nova regeneração, e regeneração não é um processo que acontece na sua vida. Então estudamos ali sobre regeneração, que é novo nascimento, e estudamos também sobre redenção, um outro tema, que nós somos redimidos pelo sacrifício de Jesus Cristo. Redenção significa ser liberto. Você, espiritualmente falando, estava no mercado de escravos, sendo escravo do pecado, escravo de Satanás, e quando creu no sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo te libertou desse escravo, desse mercado de escravo, e agora você foi transportado para a liberdade, para a família de Deus. Isso aí é redenção. É algo também instantâneo. Aconteceu no passado, você não precisa ficar sendo redimido constantemente. Então a redenção ali aconteceu no passado. Obviamente, nós estamos esperando a redenção hoje do nosso corpo, né? Então é algo futuro, que significa ali o arrebatamento da igreja, onde o nosso corpo, ainda ali movido pelo pecado, num dia, no arrebatamento, nós seremos redimidos totalmente da presença do pecado. Estudamos sobre redenção também. Um outro tema que nós vimos foi a substituição. Então, que fala que alguém morreu em nosso lugar, alguém pagou o preço pelo nosso pecado. E a gente viu que lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo foi o substituto do mundo inteiro. De todas as pessoas do mundo, Jesus Cristo morreu no lugar delas. Foi um ato consumado de Cristo Jesus que ele fez. Nós não temos e nem precisamos de outro substituto. Somente Cristo Jesus poderia ser o substituto perfeito, onde nós vimos também o exemplo do cordeiro no Antigo Testamento. Tinha que ser um cordeiro perfeito, sem nenhuma mancha, nenhum defeito. Somente esse cordeiro perfeito poderia ser sacrificado no lugar do homem pecador. Mesmo ali dentro do tabernáculo, onde vários sacrifícios eram feitos, nós podemos lembrar também na Páscoa, ali no Egito, onde as pessoas sacrificaram um cordeiro perfeito, passaram o sangue ali na verga da porta. Podemos lembrar do cordeiro que foi o substituto para Isaac, um cordeiro perfeito, sem defeito, que morreu no lugar de Isaac. Todos esses cordeiros representando o cordeiro verdadeiro, que é Jesus Cristo, como João disse. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso aí é substituição. Então nós não temos um outro substituto. Mas Jesus Cristo, lá na cruz, foi o nosso substituto, morrendo em nosso lugar. Estudamos também sobre a justificação. É um outro ato instantâneo que aconteceu no momento em que você creu em Jesus Cristo. Você foi, por Deus, declarado justo. Olha só, Cristo Jesus pagou a penalidade do seu pecado e por causa disso, por causa da penalidade do seu pecado ser transferida para Jesus Cristo, você, por Deus, foi declarado justificado. Então Deus tem um relacionamento com você como se você nunca tivesse cometido nenhum pecado, porque Cristo Jesus pagou os pecados ali na cruz do Calvário. Então toda vez que Deus olha para você, ele te enxerga não apenas a pessoa sozinha, mas ele te enxerga em Cristo Jesus. E Cristo, sendo perfeito, sendo justo, ali você está justificado estando em Cristo Jesus. Então você não precisa de um processo de justificação. Justificação foi um ato consumado também. No dia em que você creu, você já foi justificado. Então perceba bem, no dia em que você creu em Jesus Cristo, você já foi regenerado, você já foi redimido, você já foi justificado. A última também que nós estudamos foi sobre a santificação. E
E nós vimos que santificação ela é um processo que acontece a partir do momento que nós cremos em Jesus Cristo, nós já somos declarados santos, mas é um processo que vai durar toda a nossa vida aqui na terra. E santificação nós vimos que significa separação. Então, cada dia que nós vivemos aqui, nós somos santificados pela palavra de Deus. Nós somos separados da influência desse mundo para pertencer e obedecer cada dia mais a Deus. Esse é o processo de santificação que é atual, que está acontecendo agora na sua vida. Desde o dia em que você creu em Jesus Cristo até o dia da sua partida, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento. É um processo que acontece. E hoje, meus irmãos, quero trazer aqui um outro tema, falando sobre a obra de Cristo Jesus, o tudo que ele fez por nós e faz por nós. O tema que eu gostaria de trazer hoje é sobre intercessão. Então nós vamos aprender um pouco o que significa a intercessão principalmente de Jesus Cristo que ele faz por nós. É uma obra que Jesus Cristo está fazendo hoje. Então hoje ele está intercedendo por você diante de Deus. Vamos ver um pouco sobre a intercessão de Jesus Cristo, que ele está orando por você. Vamos também ver a intercessão do Espírito Santo. A palavra de Deus mostra que o Espírito Santo também intercede por nós. É o Espírito orando no seu lugar. E por fim, vamos também ver aqui a intercessão dos crentes. Você é responsável por interceder ou orar em favor de outras pessoas. Meus irmãos, pensando então aqui na obra consumada de Jesus Cristo que ele realizou ali na cruz. A obra de Jesus Cristo ela foi consumada na cruz e você não precisa fazer mais nada para ser salvo. Toda a salvação pertence a Cristo Jesus. Não é por suas boas obras que você vai alcançar a salvação. Não é pelas suas atividades, pelo seu envolvimento com a igreja. Não é nada por você que você alcança a salvação. A salvação foi conquistada pelo mérito de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. Ele concede oportunidade de salvação para todas as pessoas. Basta agora você crer em Jesus Cristo, depositar sua fé em Jesus Cristo e você vai receber de graça essa salvação. Note que não é um trabalho, note que não é um esforço. O esforço quem fez foi Jesus Cristo lá na cruz. O trabalho quem fez foi Jesus Cristo lá na cruz. E ele concede essa salvação de graça, é gratuita para você. Basta simplesmente você crer no sacrifício de Jesus Cristo. Existe uma história muito interessante que fala um pouco sobre a salvação em Jesus Cristo. Certa feita, na Idade Média, havia um homem muito rico. Ele tinha muito dinheiro, só que ele começou a gastar todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, de uma maneira muito pecaminosa. Então ele aproveitou tudo que esse mundo oferece, tudo aquilo que o seu dinheiro poderia comprar, ele se esbanjou numa vida de pecado. Então vivia realmente longe de Deus, não queria saber de Deus e viveu uma vida pecaminosa com tudo aquilo que o seu dinheiro poderia comprar. Mas certa feita, com o passar do tempo, o seu dinheiro acabou e a consciência dele começou a pesar. E quando ele olhava para trás, olhava tudo aquilo que ele viveu, ele começou a temer, ele começou a enxergar quão pecaminoso a sua vida foi aqui na terra, o quão afastado de Deus ele estava. Então entrou um remorso muito grande no seu coração. E ele pensava, como é que eu vou resolver o problema do meu pecado? Então ele procurou meios de tentar expiar o seu pecado, maneiras de tentar ele mesmo pagar pela vida pecaminosa que ele cometeu, para que um dia, quando ele morresse, Deus pudesse aceitar ele lá no céu. Então ele ouviu falar de um mosteiro, onde os monges vivem ali, e ele ouviu falar que esse mosteiro é um local muito rígido, onde os monges que viviam ali, os monges pagavam, faziam penitências pelos seus próprios pecados. Então eles viviam vidas ali rígidas na tentativa de pagar pelos seus pecados.
os monges ali, então, eles dormiam pouco, na tentativa de pagar pelos seus pecados. Os monges, além de dormir pouco, quando eles dormiam, eles procuravam a pior maneira de dormir na tentativa de pagar pelos seus pecados. Alguns ali, por exemplo, jogavam milho no chão e dormia ali no chão duro, não procurava dormir na cama fofa, tranquila, mas ele dormia no chão, em cima do milho, na tentativa de Deus ver, olha, estou pagando pelos meus pecados. Era isso que os monges, dessa maneira que os monges, eles viviam. Alguns deles faziam silêncio total, não se comunicavam dentro daquele monastério, não se comunicavam com ninguém, era silêncio total o dia inteiro, na tentativa de expiar os seus próprios pecados. Então, eles também faziam ali demoradas rezas, né, na tentativa também de expiar os seus próprios pecados. Então, eles tinham uma vida muito rígida nessa tentativa de pagar pelos seus próprios pecados. E este homem, ao ouvir, saber desse monastério, o que ele fez? Ele então decidiu ir até esse mosteiro e entrar lá para pagar os seus pecados. E ele pensava, bom, eu nem vou, né, de condução, eu nem vou pegar uma carroça, um cavalo para ir até lá, é melhor eu ir a pé, porque isso, ele pensava, isso já é uma maneira de Deus ver que eu estou pagando pelos meus pecados, estou fazendo penitência, estou sendo rígido contra o meu corpo para pagar os meus pecados. E ele passou dias e dias caminhando, andando, até chegar a este mosteiro. Chegando no mosteiro, ele bateu na porta e um monge bem idoso veio caminhando devagar para se encontrar com ele. E ele, chegando ali, falou, o que você quer, meu filho? E o homem respondeu, eu quero me ingressar neste mosteiro porque eu vejo que eu sou um homem pecador, cometi muitos pecados no passado e agora eu preciso pagar por esses pecados. E o homem chegou e falou para ele, aquele monge falou para aquele rapaz, olha, para você não resta nada, você não tem que pagar pelos seus pecados. Aquele homem pensou, nossa, será que a minha vida é tão pecaminosa? Será que a minha situação não tem solução? E o monge, ele começou a explicar, não é isso, meu filho. Eu aqui, dentro desse monastério, eu vivia desta maneira, tentando pagar pelos meus pecados, sendo rígido contra o meu próprio corpo. Mas um dia eu achei uma tradução da Bíblia em latim e eu comecei a ler a Bíblia. E um dia eu li na palavra de Deus que estava escrito assim, está consumado. Eu entendi que eu não poderia pagar pelos meus pecados. Mas lá na cruz, Jesus Cristo, ele morreu e ele já pagou por todos os nossos pecados. Não nos resta nenhum pecado para que eu possa pagar. Jesus Cristo já pagou por todos eles. E foi aí que aquele rapaz entendeu que o sacrifício de Cristo era suficiente para pagar por todos os seus pecados. Ele não precisava ter andado dias e dias tentando pagar pelos seus pecados. Ele não precisava ter ali uma rotina rigorosa para pagar pelos seus pecados. Ele não precisava dormir pouco, não falar com ninguém, fazer longas rezas para pagar pelos seus pecados. Bastava simplesmente ele olhar para a cruz. E lá na cruz ele sabia que está consumado. Os seus pecados já foram pagos. E foi essa lição que o monge passou para aquele rapaz. E ele sabia que agora os seus pecados já haviam sido pagos por Jesus Cristo lá na cruz e não restava nada para ele pagar. Meus irmãos, isso aí é salvação completa, isso aí é graça. Jesus Cristo já fez tudo na cruz e não nos resta nada para a gente fazer. Simplesmente aceite a Jesus Cristo e você receberá esta vida eterna que Jesus Cristo ele oferece para você. Tudo já está consumado. Pensando então aqui no nosso tema, que é intercessão, pensando na obra de Cristo, vamos ver o que a Bíblia fala sobre a intercessão. E vamos ver, primeiro, a intercessão de Jesus Cristo, depois a intercessão do Espírito e, por último, a intercessão de todo o crente. Então, vamos aprender um pouco mais sobre isso. Primeiro, a intercessão de Jesus Cristo. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 7, versículos 24 a 27, nós vamos aprender que neste texto, Jesus Cristo está hoje intercedendo pelos seus filhos. E olha só o que diz o texto. Este, no entanto, porque continua para sempre,
tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Meus irmãos, esse texto nos revela que Jesus Cristo está hoje intercedendo pelos seus filhos. Ele é capaz e suficiente de salvar todos aqueles que se chegam a ele. Então Jesus Cristo ele já disse: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então a pessoa que se aproxima de Jesus Cristo, ela vai receber a salvação que Jesus Cristo ele pode oferecer. Essa pessoa que aceita Jesus Cristo, ela passa agora a ser chamada de filha de Deus. A pessoa que crê em Jesus Cristo, ela se torna agora um filho de Deus. E olha só o que Jesus Cristo fala: agora eu estou para sempre intercedendo por esta pessoa. Jesus Cristo está fazendo esse trabalho de intercessor. Hoje ele está no céu, intercedendo pelos todos os seus filhos. São as pessoas que creram em Jesus Cristo e ele está fazendo oração em favor dessas pessoas. Então note bem, você que já creu em Jesus Cristo, tenha total certeza que Jesus lá no céu está orando por você, está orando pela sua vida. Ele conhece as suas dificuldades, ele sabe das suas necessidades e ele está orando por você para que você tenha uma fé sempre fortalecida. E é assim que nós vemos a intercessão de Jesus Cristo. Primeiro, ele intercede por nós para que nós possamos viver uma vida de santificação, de fortalecimento em nossa fé, uma vida aqui de crescimento espiritual. Lembre lá de João, capítulo 17, eu vou ler aqui o versículo 20, e João 17 fala da oração sacerdotal de Jesus Cristo. E olha só, aqui na terra, como que ele já orou por você. Diz assim o versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Olha só, Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele já orou por você. Ele já fez essa oração. João, capítulo 17, vai mostrar que Jesus Cristo já orou para a sua vida. Só que Hebreus também já nos mostra que hoje, neste exato momento, Jesus Cristo está intercedendo por você. Ele sabe das suas dificuldades e ele está orando ao Pai pela sua vida, pelo seu crescimento espiritual, para que você viva uma vida de santificação. Apesar das dificuldades que você esteja passando, apesar das tribulações, lutos, doenças, Jesus está orando para Deus para que você, em meio às dificuldades, você cresça espiritualmente, seja fiel a Deus e tenha uma vida de santificação. Cristo é o nosso intercessor, é o que a Bíblia ela nos ensina aqui. Também a oração de Cristo também não é apenas para pedir o nosso crescimento espiritual, mas também ali ele nos defende das acusações de Satanás. Apocalipse nos ensina que Satanás ele é o acusador de nossos irmãos. Então Satanás, hoje ele ainda tem acesso a Deus e o que ele faz lá no céu? Ele está acusando os nossos irmãos, está acusando a você, acusando a mim. Então quando nós falhamos, pecamos aqui na terra, ele apresenta essa nossa falha diante de Deus, ele está nos acusando. Olha só, você vai deixar aquele rapaz entrar aqui no céu, aquela moça entrar no céu, olha só a vida de pecado que ele está vivendo ali, olha o pecado que ele cometeu, sempre está nos acusando. Só que Jesus Cristo, lá no céu, ele se apresenta como nosso advogado de defesa. Então, Jesus Cristo, que já pagou pelos nossos pecados, ele é o nosso advogado de defesa. Olha só o que diz 1 João, capítulo 2, versículo 1. Diz assim para nós: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Olha só, meus irmãos, Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. Primeiro, João escreveu a nossa ordem. Olha, eu estou escrevendo tudo isso para que vocês não pequeis. Só que João, Deus, ele também já sabe que nós somos falhos e nós vamos pecar. Por isso que ele continuou. Se todavia alguém pecar, saiba que você tem um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado de defesa. Ele já pagou por todos os nossos pecados. Perceba bem, todas as acusações que Satanás faz contra nós diante de Deus são anuladas pela defesa do nosso advogado, que é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo se apresenta. Olha, eu já paguei pelos seus pecados. Os cravos aqui, essa marca dos cravos nas minhas mãos, nos meus pés, mostram que eu já paguei pelos pecados de todas essas pessoas que creram em mim. Jesus Cristo é o nosso advogado de defesa. E Satanás, ele tenta fazer investidas em nossa vida numa maneira para que nos deixar infrutíferos. Olha só também um outro texto que está em Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 32. Olha só, preste bem atenção no que diz este versículo. Diz assim, Jesus falando: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti. Olha só, intercessão de Jesus Cristo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Olha só, Satanás fez um pedido, como o pedido que ele fez lá também no livro de Jó, que ele chegou para Deus e falou: olha, Jó, você acha que ele te teme debalde? Olha só, ele tem tudo ali, tira a sua riqueza, tira a sua saúde, que você vai ver, o Senhor vai ver que ele não está temendo ao Senhor de maneira gratuita. Daí foi quando Satanás teve a liberação ali para afetar a vida de Jó, onde a sua riqueza foi embora, a sua família foi embora, a sua saúde foi embora, mas Jó, apesar dos sofrimentos que Satanás estava trazendo para a sua vida, Jó não pecou contra Deus. Foi a mesma coisa que ele fez também aqui com Pedro. Ele pediu para peneirar a vida de Pedro, peneirar a vida de Simão, trazer algum tipo de sofrimento. E Jesus Cristo, ele rogou. Ele falou assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Apesar da dificuldade que você vai passar, Pedro, nessa dificuldade que Satanás vai trazer para a sua vida, eu roguei para que a sua fé não desfaleça. Note que Jesus Cristo está intercedendo por nós. Nem sempre nós seremos libertos das tribulações, nem sempre vamos ser libertos das dificuldades que aparecem em nossas vidas. Como Jó não foi liberto, como Pedro não foi liberto, mas apesar das dificuldades que vamos passar, Jesus Cristo está intercedendo para que essas dificuldades não nos venham deixar no fundo do poço, mas que a nossa fé seja fortalecida. Então saiba, a luta que você está passando, seja qual for a luta que você está passando nesse momento, saiba que Jesus Cristo já orou por você para que a sua fé nessa luta que você está passando não seja enfraquecida, mas que a sua fé seja fortalecida apesar das dificuldades que você esteja passando. Jesus já orou por você. Essa aqui, meus irmãos, é a intercessão de Jesus Cristo em nosso favor. Saiba que Jesus Cristo está orando por você. Uma segunda intercessão que a palavra de Deus apresenta é a intercessão do Espírito Santo. Olha só o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo, ele é conhecido na palavra de Deus como o Consolador. Então, ali, João, capítulo 14, João, capítulo 16, nos mostra que o Espírito Santo, ele é o Consolador. Uma curiosidade, a palavra Consolador no grego significa Paráclitos. Então, a palavra no grego é Paráclitos, que é traduzida como Consolador. Só que uma coisa curiosa também, que como nós lemos em 1 João capítulo 2:1, que Jesus é o nosso advogado, a palavra advogado no grego também é Paráclitos. Olha só, Paráclitos significa tanto consolador como advogado. É aquela pessoa que chega junto de você, se põe ao seu lado em momentos de dificuldade para te ajudar. Jesus Cristo, em momentos de acusação, se coloca como nosso Paráclitos, nosso advogado de defesa.
em momentos de dificuldade, o Espírito Santo também se apresenta em nossa vida como Paráclito, o Consolador, aquele que está no nosso lado para nos ajudar. E Romanos, capítulo 8, versículo 26, vai nos mostrar a intercessão do Espírito Santo, que diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Meus irmãos, às vezes nós não sabemos orar como convém. Às vezes nós passamos por situações em nossas vidas que nós não sabemos claramente qual decisão nós devemos tomar. Que a gente fica na dúvida, qual que é a vontade de Deus? Será que eu devo vir para cá? Será que eu devo ir para lá? Será que eu devo tomar esta decisão? Será que eu tenho que tomar esta decisão? Ou será que eu não tenho que tomar nenhuma decisão? E a gente fica realmente na dúvida, não sabendo qual passo a tomar. Meus irmãos, só que a palavra de Deus diz e nos ensina que o Espírito Santo está orando também em nosso lugar, porque nós não sabemos como orar, nós não sabemos que passo tomar. E quando você se põe de joelhos em oração, naquele exato momento, mesmo que você não escute a voz do Espírito Santo orando, ele está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Palavras que nós não conseguimos explicar, mas Deus, ele compreende tudo aquilo que o Espírito Santo ele está falando, ele está orando em seu favor. Primeiro, o Espírito Santo ele conhece toda a sua vida. Ele habita dentro de você, sabe as suas dificuldades, sabe os seus temores, sabe qual passo que você precisa tomar. E ele, sabendo de toda a sua vida, ele ora a Deus. E Deus, ele já conhece a mente do Espírito e sabe as orações do Espírito Santo. É por isso que Romanos 8, 27, o versículo seguinte, diz assim agora: e aquele que sonda os corações, olha só, Deus Pai, que sonda os nossos corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então note bem aqui, Deus Pai, ele sonda os nossos corações. E o Espírito Santo, nós que já cremos em Jesus Cristo, habita dentro de nós. E o Pai conhece a mente do Espírito e conhece as orações que o Espírito está fazendo em nosso favor. Olha só, meus irmãos, que maravilha que nós temos. Nós temos Jesus Cristo intercedendo por nós e nós temos agora também dentro de nós o Espírito Santo orando em nosso lugar. Porque muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar para Deus, mas o Espírito Santo está orando em nosso lugar, orando como convém. Então nós vemos aqui também a intercessão do Espírito. E para a gente terminar, gostaria de mostrar aqui a outra intercessão, que é a intercessão dos crentes em favor deste mundo. E diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 6, diz assim: antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Intercessão dos santos. Nós somos responsáveis por orar pelas pessoas que estão em nossa volta, pela sua família, pelas autoridades. Olha só, devemos orar pelas autoridades, pelo nosso país. Você também deve orar por Israel e pela agonia presente que essa nação ela está passando, está vivendo. Ore também a Deus pela sua cidade, ore a Deus pela sua família, ore a Deus pelos moradores de sua rua. Nós temos a responsabilidade de sermos intercessores. Nós devemos orar em favor de outras pessoas para que nós também venhamos a ter uma vida tranquila, liberdade de culto, para que os crentes aqui na terra possam ter a liberdade de cultuar a Deus, possam ter a liberdade de ver uma vida em paz
e uma vida em liberdade para evangelizar as outras pessoas. Devemos orar a Deus por isso. Meus irmãos, a oração que ela é feita em secreto, ela pode mudar. Pode mudar uma vida, pode mudar uma sociedade, pode mudar um país inteiro. A oração que é feita em secreto a Deus traz mudanças significativas nas vidas de outras pessoas. Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 6, diz assim para a gente encerrar. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Meus irmãos, a oração que é feita em secreto, Deus ele vai recompensar. Deus ouve e Deus responde às nossas orações. E aqui, mediante a obra de Cristo, nós temos essa preciosa lição da intercessão. E a primeira intercessão que nós vimos aqui é a intercessão de Jesus Cristo. É Cristo lá no céu orando em nosso favor, para que a nossa fé seja fortalecida, para que a gente ande uma vida de santificação e de crescimento espiritual contra as artimanhas de Satanás também. A segunda intercessão que nós vimos aqui é a intercessão do Espírito Santo, onde ele está orando no nosso lugar. Olha só, Cristo ora por nós, o Espírito Santo está orando em nosso lugar. E a terceira intercessão é a sua intercessão, a intercessão dos crentes, a intercessão dos santos, onde nós temos agora a responsabilidade de orar em favor das pessoas que vivem em nossa volta, na nossa rua, na nossa cidade, sociedade, comunidade, no nosso país. Nós devemos orar por estas pessoas também, nossa responsabilidade. Vamos orar então? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos concedidas e obrigado, Senhor Deus, pela intercessão de Jesus Cristo, que é constante em nossa vida, e o Senhor está neste momento aí no céu, orando em nosso favor, ali rogando pelo nosso crescimento espiritual e uma vida de santificação. Que o Senhor traga, Senhor Deus, para as nossas vidas essa vida de santificação, essa fugida do pecado, que o Senhor traga para as nossas vidas, Senhor Deus, o crescimento espiritual e que possamos glorificar ao Senhor todos os dias da nossa vida. Obrigado também pela intercessão do Espírito Santo, porque não sabemos orar como convém, mas obrigado, Senhor Deus, que nessas horas o Espírito Santo se coloca na brecha de oração também, juntamente conosco, orando em nosso favor, fazendo uma oração que convém, porque nós não sabemos fazer essa oração que convém. Obrigado também, Senhor Deus, pela responsabilidade que o Senhor nos concede de sermos intercessores aqui neste mundo, orar pela vida de outras pessoas. Faça, Senhor Deus, pessoas de oração, que possamos realmente dobrar os nossos joelhos e orar em favor de outras pessoas. Obrigado por isso, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos, que Deus esteja aplicando a sua palavra em seus corações. Então, lembrando, se você tem algum pedido de oração e que quiser, pode escrever aí nos comentários, vamos procurar interceder uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos.